Hoje a gente vai mergulhar em uma das maiores revoluções da história, sabe? Aquela virada de chave gigantesca na forma como a humanidade começou a entender o universo. É uma jornada que sai das histórias de deuses, de heróis e entra de cabeça na investigação que se baseia na razão. Bora começar. Pois é, essa é a pergunta que dá o start em tudo. Tenta imaginar um mundo sem laboratório, sem telescópio. Nada disso. Como é que as pessoas explicavam, sei lá, a troca das estações, a fúria de uma tempestade ou o próprio milagre da vida? Por milênios, a resposta não vinha de fórmulas, não, vinha de histórias, de narrativas incríveis. Lá no mundo grego antigo, a explicação para tudo vinha do que a gente chama de mitos. E olha, é super importante entender uma coisa. Não eram só historinhas de nená, sabe? Contos de fada. Que nada. O mitos era a própria estrutura da realidade. Era a verdade que explicava desde a origem do universo até o porquê do sol nascer todo santo dia. Era tipo o sistema operacional da sociedade. E a grande história de origem deles começa justamente aqui. Só que não é com uma explosão como o nosso Big Bang, não. É o contrário. Começa com um silêncio, um vazio total. O caos. É uma ideia fascinante, né? Pensar que, na cabeça deles, a ordem teve que nascer da mais completa bagunça. E aí, desse vazio todo, surgem as primeiras entidades. E reparem só como elas são elementares. A própria Terra, o abismo que não dá nem para imaginar o fundo, e a força da atração, o amor, Eros. Eles não eram só deuses, entende? Eram as próprias forças da natureza, só que personificadas. A física do mundo deles era pura poesia. Bom, a partir daí, a coisa toda vira uma grande saga de família. A Terra dá à luz o céu e os dois juntos começam a encher o universo com seres cada vez mais e mais complexos. O cosmos, que antes era só um vazio, agora vira um palco super dinâmico, onde a ordem vai se estabelecendo através dessas relações entre os deuses. Então, esse tipo de história tem um nome certinho para isso: cosmogonia. Basicamente, uma narrativa sobre a origem do cosmos. Esse era o jeito padrão de entender o mundo. E o mais importante aqui é o seguinte: não era algo que se precisava provar ou ficar debatendo, não. Era a verdade, com V maiúsculo, a base de tudo. Mas aí, no meio desse mundo todo governado por mitos, algo totalmente novo começa a brotar. Uma faísquinha de curiosidade que acaba virando uma fogueira. Algumas pessoas, em vez de só sentar e ouvir as histórias, começaram a fazer uma pergunta meio perigosa. Peraí, e se tiver outra explicação? Uma que não precisa dos deuses? Olha, o contraste que a gente vê aqui resume tudo perfeitamente. De um lado, o mitos, baseado na tradição, na autoridade dos deuses. Do outro, o logos, um caminho novo baseado na observação, na lógica, em princípios que qualquer um podia investigar. A grande virada foi exatamente essa. A humanidade parou de só aceitar a verdade para começar a investigar a realidade. E quem foram os protagonistas dessa revolução? Bom, foram os chamados filósofos pré-socráticos. Eles olharam para o mesmo céu, para a mesma natureza que todo mundo via, mas com um olhar diferente. O objetivo deles não era inventar uma história mais legal, mas sim entender o que estava por trás de todas as histórias. O foco do estudo deles era a physis, ou seja, a natureza. A ideia era radical para a época. As respostas para os grandes mistérios do universo não estavam lá no Monte Olimpo com os deuses. Estavam aqui, no próprio mundo natural. E a ferramenta para desvendar esses mistérios não era a fé, mas a razão humana. Isso muda tudo. Então, o ponto-chave é esse aqui. A transição não foi só trocar deuses por elementos da natureza, tipo água ou fogo. A mudança foi de método. Eles estavam deixando para trás a cosmogonia, que é contar a história da origem, para criar a cosmologia, o estudo racional, sistemático, das leis que governam o universo. Ok, mas na prática, como é que isso funcionava? Vamos pegar 2 exemplos que mostram bem essa nova forma de pensar em ação. A gente começa com Tales de Mileto. Reparem bem no que o Taylor está fazendo aqui. Ele não está citando um oráculo, um poema antigo, nada disso. Ele está observando o mundo em volta dele. Ele percebe um padrão. Onde tem vida, tem umidade. É um processo de investigação, de juntar evidências. E aí, com base nessas observações, ele chega a uma conclusão que, para a época, era um choque. Tudo, na sua essência, é uma forma de água.
Claro, hoje a gente sabe que não é bem assim, mas o que é revolucionário aqui não é a resposta em si, é um método. Pela primeira vez na história, alguém tentou explicar a realidade inteira com um único princípio natural, algo que se pode observar. Agora, vamos pular para outro pensador, Heráclito. Ele veio com uma ideia bem diferente. Para ele, a base de tudo não era uma única substância, mas sim uma tensão, dinâmica, constante. O princípio divino, que ele até chama de Deus, era a própria união desses opostos, que à primeira vista parecem não ter nada a ver um com o outro. Isso aqui ilustra a ideia dele perfeitamente. Pensa só. Dia e noite não são inimigos, são só dois lados da mesma moeda. A paz só faz sentido porque existe a guerra. Para Heráclito, o universo é uma harmonia que nasce desse conflito eterno. É uma visão muito filosófica da realidade, né? E o mais importante, sem precisar de mito nenhum para explicar. Tá, e qual foi o resultado de tudo isso no fim das contas? Por que essa virada de chave, que aconteceu há mais de 2.500 anos, ainda é tão importante para nós hoje? O legado é gigantesco e está bem aqui. Essa nova abordagem não foi só mais um capítulo na história do pensamento, foi o começo de um livro completamente novo. A ciência, a filosofia, até o jeito como a gente organiza a sociedade, tudo isso tem raiz nesse momento. Foi a descoberta de que a mente humana, por si só, tem o poder de investigar e entender o universo. E essa é talvez a lição mais importante de todas. A maior contribuição desses primeiros filósofos não foram as respostas que eles deram, mas sim a invenção do questionamento crítico. Foram eles que nos deram as ferramentas para perguntar como e por quê. E com isso, eles deram um pontapé inicial para a tradição de construir conhecimento de um jeito racional, um tijolinho de cada vez. Para fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Será que hoje a gente vive num mundo que é 100% logos? Ou será que o mitos ainda está por aí, vivinho, nas narrativas, nos valores, nas histórias que a gente conta para dar algum sentido para a nossa vida? Talvez essa jornada do mito para a razão não seja uma estrada com um fim, sabe? Talvez seja mais uma dança contínua que define o que é ser humano.